Coloquei agora? Coloquei. Vamos lá. Essa é uma revisão da nossa aula 3. A gente começou com a revisão da aula anterior sobre o comando se, que ele é uma estrutura condicional de decisão simples. Ele realiza diferentes ações dependendo se a condição dentro dele é verdadeira ou falsa, e o comando decide se uma sequência de comandos será executada ou não. Ele decide se os comandos que estão dentro dele serão executados ou não. E aí o exemplo que eu dei é se A e B fossem iguais. Ele escreveria é igual. E aí quando o programa tiver que tomar uma decisão que não tiver satisfeito em nenhuma das condições anteriores, a gente usa o senão, que foi o exemplo do y igual a zero, que ele não é positivo nem é negativo. E aí o exemplo que eu dei também foi sobre a média de um aluno, onde a gente recebia o nome dele e a média, e se a média fosse menor que 7, então ele escreveria que ele está abaixo da média. Se a média não for menor que 7, for maior que 7, maior ou igual a 7, então ele informa que o aluno está na média. É bom lembrar que o senão não interpreta instruções lógicas para a tomada de decisão da mesma forma que o se. A única instrução que ele avalia é se a instrução condicional do se anterior não foi satisfeita, para que assim ele possa ser executado. Apenas isso, só. Em outras palavras, não serve de nada colocar senão em uma expressão lógica para ele avaliar, porque nesse caso a expressão lógica é ignorada pelo interpretador do programa. O senão é como se fosse algo default, algo padrão. Ele é como se não serve para nenhuma das condições anteriores, então execute o senão. E o senão se refere à negação apenas do último condicional antes dele. Ele não verifica a negação de todos os condicionais anteriores. Como eu tinha dito, ele avalia se o condicional anterior foi falso. Ele não avalia se todos os condicionais anteriores foram falsos. Ele avalia apenas o último. Se o último foi falso, ele executa as instruções que estão dentro dele. E aí o outro assunto foi o alinhamento de si, que essa é a definição formal. O que é alinhamento? Em ciência da computação, a palavra alinhamento tradicionalmente é usada para modelagem de estruturas linearmente ordenadas e agrupadas, utilizadas para modelagem de estruturas hierárquicas. Em outras palavras, alinhamento de instruções resulta em uma pilha de instruções que obedecem uma hierarquia. E agora, o que é um se alinhado? Basicamente, é um se dentro do bloco de instruções de outro se. Por exemplo, se eu for comprar pão, e se tiver pão doce, eu compro 2 pão doces e 4 pães francês. Se não, eu compro 6 pães francês. E aí, caso eu não vá comprar pão, eu compro cuscuz. Vocês percebem que existe um condicional dentro do condicional se? Tipo, esse bloco de instruções, se tiver pão doce e o se não, abaixo dele, ele existe somente dentro do escopo se eu for comprar pão. Ele não existe fora desse escopo. Então ele só será executado caso eu vá comprar pão. E aí, por que usar um sim aninhado? Quando a gente tem um problema composto por outros subproblemas. Quando a gente quer saber se uma entrada pertence ao problema maior, o se externo, e caso pertença a qual dos subproblemas menores. E aí nós utilizamos quando queremos que uma ação muito específica seja executada no código de acordo com a entrada, geralmente para evitar um erro de interpretação e ou ambiguidade pelo usuário ou sistema. Resumindo, quando queremos delimitar com mais clareza a solução de um subproblema que faz parte de um problema maior. E aí, o exemplo que eu usei foi para classificar o grupo em que um aluno está inserido de acordo com a sua média. A gente lê a média desse aluno e aí, se a média do aluno for maior, igual a 7, então ele entra nesse bloco de instruções do se. E se não,
nesse segundo bloco aqui abaixo, a partir da linha 25. Se não, ele verifica o outro caso, que é se a média não for maior ou igual a 7. Vamos ver o que é que acontece aí se a média for maior ou igual a 7. Aí a partir da linha 18. Se a média for maior que 7, então ele escreve que está acima da média e congratula o aluno. Se não, ele escreve que está na média. E isso foi o bloco de instruções da linha 19 até a linha 23. E percebe que esse se que é iniciado na linha 19 é encerrado na linha 23. A partir da linha 25, esse se não, ele está verificando a negação do se da linha 18, que se a média não for maior ou igual a 7, então ele executa esse bloco de instruções a partir da linha 26, que aí ele verifica no se da linha 26. Se a média for maior que 5, então ele vai para a recuperação. Se não, ele está reprovado de vez. E aí vamos para mais um exemplo no Visual G. Vamos imaginar a seguinte situação. Existe um bar que ele está servindo drinks de acordo com o gênero da pessoa. Se o gênero for masculino, ele serve drinks na cor azul. Se o gênero for feminino, ele serve drinks na cor rosa. E a gente também tem que verificar se a pessoa é maior de idade ou não, porque a gente não pode servir bebidas alcoólicas, drinks, para pessoas menores de idade. Então, as duas variáveis que a gente vai precisar nesse exemplo, a primeira é a idade, porque a gente vai verificar se ela é maior de idade, e depois o gênero da pessoa, que eu vou verificar só se é M para masculino, F para feminino. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que ler isso, né? E eu vou começar lendo a idade da pessoa, porque se a idade for menor que 18 anos, eu não vou nem perguntar o gênero dela. Então, a gente começa com um leia, leia idade. Leia idade, mas a gente sabe que a gente não pode usar o comando leia separadamente. A gente tem que usar ele junto do comando escreva, que é para o usuário saber o que ele precisa escrever. Então eu vou colocar aqui, digite sua idade. E o usuário vai saber que precisa digitar a idade dele. Aqui embaixo eu vou verificar se a idade for maior igual a 18, então eu faço alguma coisa e se não eu escrevo que ele não possui, ele ou ela, você não possui idade para beber estes drinks. Vocês perceberam que eu fiz logo o se e o se não, porque está dentro do mesmo escopo. E eu aproveito isso tudo aqui e coloco o fim se aqui no final. Fim se. Porque já deixo tudo organizado e a gente já adianta muita coisa. Evita de se confundir depois. E aí, se a idade for maior ou igual a 18, então eu vou ler o gênero. Só que, mais uma vez, a gente não pode usar o comando leia. Poder pode, mas não deve usar o comando leia sem explicar para o usuário o que é que ele precisa digitar. Então, vamos lá. Informe seu gênero. E aí eu coloco M ou F, para a pessoa saber que precisa digitar M ou F para o gênero. Após isso, eu vou verificar se o gênero é igual a masculino. Então, eu faço o seguinte: eu escrevo que deve
servir o drink azul. Vou colocar em caixa alta aqui para a pessoa saber que é o drink azul. E aí, se não, se o gênero não for masculino, se o gênero igual a feminino, então deixa eu aproveitar e roubar esse escrevo daqui no Ctrl C. Então eu escrevo servir drink rosa. E aí, se não for feminino o gênero, eu coloco um se não aqui e escrevo gênero não cadastrado. Não cadastrado, porque se não for nem F nem M, cabe ao administrador do sistema cadastrar o gênero, certo? Aí eu aproveito, coloco o fim si desse si de dentro, perceba que está aqui alinhado e dentado com esse primeiro si, e o fim si do si do gênero, certo? Então perceba que o código está aqui mais ou menos organizado, vamos ver se ele funciona. Digite sua idade, vou colocar aqui 17 anos. Ele não possui idade para beber os drinks. Vamos lá, 18 anos. Ele pergunta o gênero, é masculino. Serve o drink azul. Vamos lá, idade, 18 anos. É feminino, serve o drink rosa. 18 anos, vamos colocar T de transgênero. E informa que o gênero não está cadastrado. Prestem bem atenção nessa parte aqui, que antes de eu colocar o condicional se, nesse lugar aqui, eu coloquei se não. Porque é caso o se não, caso o condicional anterior seja falso, eu verifico esse. Isso aqui só vai ser executado caso isso daqui seja falso. E esse é o próximo assunto. Perceba que se eu tirar o se não, encerrar esse comando se aqui, o interpretador do programa, vai entender, ele vai verificar que se o gênero não for M, aí ele vai verificar aqui. Se o gênero não for F, e aí ele vai ver. Se não, ele vai escrever gênero não cadastrado. Perceba que pode cair em mais de uma condição aqui. Se eu digitar M, pode aparecer que ele é um gênero não cadastrado. Dá uma olhada. Eu coloco a idade igual a 18, coloco o gênero feminino. Beleza, ele serve o drink rosa. Mas se eu colocar que o gênero é masculino, ele serve o drink azul e diz que o gênero não está cadastrado. Por que isso acontece? Porque isso aqui está sendo verificado, esse se não, ele só verifica se isso aqui é falso. Então, independente se isso aqui é verdadeiro ou falso, o se não vai verificar se esse sim anterior é verdadeiro ou falso. Ele não liga para esse sim anterior. E aí foi visto quando usar o se não antes do se. Não, vamos lá. E aí foi dado o exemplo dos drinks. E aí quando usar o se não antes do se. Quando colocamos mais de um condicional se no código, todos esses condicionais serão verificados. Ao verificar todos os condicionais, mais de um pode ser satisfeito executando o código contido em mais de um se. Ao colocar se não, o código dentro dele é executado apenas quando o condicional anterior não é satisfeito.
Ao utilizar um se dentro do escopo, se não, garantimos que aquele se será verificado apenas caso o condicional anterior não seja satisfeito. Resumindo, utilizamos o se não se quando existem duas condições que podem ser atendidas numa mesma execução e queremos que apenas uma condição seja atendida, que foi aquele exemplo lá onde a gente digitava o gênero masculino e caso não tivesse o sinão, ele escrevia Servidrink azul e escrevia também gênero não cadastrado. E aí os exemplos é, por exemplo, um programa que informe com a máxima precisão o valor de um número. E aí no primeiro programa, a variável número recebe 10 e o primeiro condicional verifica se o número for menor ou igual a 10, então ele escreve é menor ou igual a 10. E o segundo condicional verifica se o número é menor que 50.000. Perceba que nesse primeiro programa, os dois condicionais são atendidos, ele verifica as duas condições e ele vai escrever as duas coisas. Mas o programa está pedindo que informe com a máxima precisão o valor de um número. Isso quer dizer que ele quer que execute apenas um escreva. No programa 2, o número novamente é igual a 10. E se o número for menor ou igual a 10, então ele escreva é menor ou igual a 10. Se não, esse se não quer dizer se o condicional anterior não for satisfeito, eu verifico se o número é menor que 50.000. E aí, então, eu escrevo que o número é menor que 50.000. Vamos para um exemplo no Visual G. Imagina, nesse mesmo cenário, uma variável número de um tipo inteiro que a gente precisa informar com a máxima precisão possível. Se a gente colocar se o número, se o número é menor que 10, então eu escrevo número menor que 10. E aí eu uso um senão para dizer, olha, se o condicional anterior não for satisfeito, então verifica isso. E aí aqui eu vou pedir para ele verificar. Eu copiei e colei porque eu tô com preguiça de escrever. E aí se o número for menor que 20, então escreva que o número é menor que 20. Se não, caso esse condicional também não seja satisfeito, verifique se o número é menor que 30. Vamos lá. Então ele vai verificar. E aí eu vou colocar um fim si para cada si correspondente. Fim si para esse, fim si para o segundo si e fim si para o primeiro. Vamos lá. O número é menor que 10, certo? A variável número, como não tem valor definido, como eu não defini um valor para número, ele atribui 0. Então vamos colocar número aqui recebendo 11. Número é menor que 20. E vamos lá, número aqui recebendo 21. Ele é menor que 30. Número recebendo 3. Ele é menor que 10. Vocês percebem que caso eu não tivesse usado o se não e depois o se, todo esse código aqui ia ser verificado, ia ser escrito é menor que 10, é menor que 20, é menor que 30. Isso aqui só é verificado caso esse outro seja falso. E esse daqui só é verificado caso esse primeiro
seja falso. Vamos tirar esse não para ver como é que fica e colocar fim se. Fim se, fim se, e aqui não precisa. Vou deixar assim, tá identado mesmo. Perceba que ele escreveu é menor que 10, número é menor que 10. Depois escreveu o número é menor que 20. Depois escreveu o número é menor que 30. Ou seja, quando a gente usa o se não e depois um se, a gente está garantindo que a gente vai ter uma precisão sobre o resultado, certo? Então, beleza, é aquela velha história. Qualquer dúvida, entre em contato que eu respondo assim que possível.